Bom, vamos lá. Vamos aprender como é que a gente faz os cálculos para o diâmetro plano. Então, ele diz o seguinte: um pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago a 10 metros de profundidade. Então, é a altura onde está o objeto. Então, a distância que o objeto está. Então, eu vou chamar de H maiúsculo. Porque lembre, qual a função que a gente tem para o diâmetro plano? H sobre Hzinho é igual a N2 sobre N1. No caso aqui, a gente vai ter a altura que está o objeto real. Aqui é a altura da imagem. Desse lado aqui, nós temos o índice de refração do meio refratado, tá? E aqui o índice de refração do meio de incidência. Lembre disso para poder fazer os cálculos. Continuando aqui, nós vamos ter o seguinte: um pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago a 10 metros de profundidade. Então, o objeto, a distância que ele está, 10 metros de profundidade. A lanterna emite um feixe de luz luminoso, formando um pequeno ângulo com a vertical. Então, veja, vamos pensar. Se ele deixa cair no lago, ele está na onde? O observador está no ar. Então, o índice de refração no ar, que é o de incidência, é 1. Ele diz que considera o índice de refração da água. Então, ele solta do ar e deixa cair na água. Então, é o índice de refração no meio refratado, que é o da água, ele deu na questão que foi 1,33. Considere o índice de refração da água como 1,33 e determine a profundidade aparente, ou seja, o Hzinho do pescador. Então é só a gente pegar H maiúsculo sobre H minúsculo, que é a forma que a gente tem, é igual a N2 sobre N1. H maiúsculo, que é a distância do que o objeto está real, 10. A distância aparente a gente vai calcular, que é a distância da imagem. O índice de refração do meio refratado, no caso N2, que é a água, já que ele passa do ar para a água, e o índice de refração do meio de incidência, que é o ar, que é 1. Agora, o que a gente faz? Multiplica cruzado. Vai ficar 1,33 vezes H é igual a 10. Tá multiplicando, vai passar por lá o quê? Dividindo. H vai ser igual a 10 dividido por 1,33. H vai ser igual 10 dividido por 1,33 vai dar aproximadamente aí 7,52 metros. Essa seria a resposta, ok? Então, esse é o primeiro exemplo de diâmetro plano. Vamos ver um segundo exemplo sobre esse conteúdo. Um pássaro encontra-se a 1,8 metros de altura. Então, a altura do objeto, ou seja, o pássaro 1,8. Em relação à superfície S, que separa o ar da água de um lago. Então, veja, ele está na água e está no ar. Um mergulhador na água situa-se aproximadamente na vertical que passa pelo pássaro. Então, veja, o mergulhador, o observador, está na água. Então, quem é o índice de refração no meio de incidência? Que é onde está o observador? A água. Então, 1,33 aqui. Então, o objeto está onde? Está no ar. Então, o N1, índice de refração do observador, e o N2, o índice de refração do objeto. Então, ó, lembra, H sobre Hzinho é igual a N2 sobre N1. Aqui a gente vai considerar que é o índice de refração que está o objeto e o índice de refração do observador, para ficar mais fácil você saber e lembrar, tá? Bom, se o objeto tá no ar, que é o pássaro, então o índice de refração 1. H sobre Hzinho é igual a N2 sobre N1. O objeto está a 1,8 metros de altura, a altura real dele. Então, a gente vai calcular a altura aparente, que é a altura da imagem. N2, que é o índice de refração no meio onde está o objeto está no ar, que é o pássaro. E o observador, que é o mergulhador, está na água, então 1,33. Eu não preciso colocar aqui a unidade não, tá? Então, aqui vai ficar 1 vezes H, 1,8 vezes 1,32, 2,4 metros.
Então, tá aí a resposta. Lembre que quando ele passa do índice de refração maior para o menor, há um aumento de velocidade, consequentemente, há um desvio se afastando da reta normal. Então, dá a impressão que eu tenho um objeto mais afastado do que a posição real dele. Que é o caso, o objeto ele está a 1,8 metros de altura e a posição que a gente enxerga seria 2,4 metros de altura, mais afastado do que a posição real quando ele passa do índice de refração maior para o menor por conta do aumento da velocidade. Aqui agora a gente tem um exemplo de ângulo limite, certo? Então, é também relacionado ao fenômeno da reflexão total que a gente viu na aula. Então, ele diz o seguinte: uma fonte de luz está situada num líquido de índice de refração 2. O índice de refração do ar é igual a 1. Então, veja, aqui eu tenho o líquido nesse ponto e aqui eu tenho o ar. Ele diz que o índice de refração do líquido é igual a 2. O do ar nós sabemos que obrigatoriamente é 1. Na figura, individualizamos um raio de luz R que incide na superfície de separação, segundo um ângulo I. Segundo o ângulo I. Então, tá aqui esse ângulo I. Calcule o ângulo limite desse par de meios. Então, vamos calcular. Letra A, o ângulo limite. Sendo o ângulo limite vai ser igual índice de refração do meio menor sobre o índice de refração do meio maior. Seno do ângulo limite vai ser igual. Quando é o índice de refração do meio menor? Quem é menor? 1 ou 2? 1. Então, 1 sobre 2. Agora, como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou olhar, vou descobrir quem é o ângulo que o seno dá 1 sobre 2. Então, quem é um ângulo, certo? Que o seno desse ângulo dá 1 sobre 2? 30 graus. Então, o limite ali é 30 graus. Achamos o ângulo limite. Aí, agora ele pergunta na letra B. Para I igual a 20 graus, ocorre refração ou reflexão total? Para que ele ocorra a reflexão total, ele tem que ser igual ou superior ao ângulo limite. Nesse caso, que é 20 graus, ele tem um ângulo menor que o ângulo limite. Então, ele não sofre o fenômeno da reflexão total. Então, ali no caso da letra B, sofreria o fenômeno da refração. Para ângulo igual a 40 graus, ocorre refração ou reflexão total? Ocorre reflexão total. Por quê? Porque esse ângulo é superior ao ângulo limite. E quando o raio incidente incide sobre um meio e ele atinge um ângulo maior que o ângulo limite, ocorre o fenômeno da reflexão total. Então, aqui ocorreu o fenômeno da reflexão total, porque o ângulo é maior que o ângulo limite de refração. Ok? Então, é assim que a gente faz os cálculos aí para o ângulo limite.